A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 24 de setembro de 2024, tem como título: Essa é a lei dos medos e dos persas, que remonta ao rei Assuero. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 8 e versículo 15, que diz assim: Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. Versículo 15. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Queridos, os reis da Pérsia, como Assuero, governavam com grande poder. No entanto, havia um limite claro para suas ações: as leis dos medos e dos persas. Essas leis eram irrevogáveis e imutáveis. Um exemplo disso é a experiência do rei Dário, pai de Assuero. Apesar de estimar muito a Daniel, Dário não pôde livrá-lo da cova dos leões por causa de um decreto que ele próprio havia assinado. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós devemos ser obedientes às autoridades e às leis do nosso país. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 1, afirma que todas as pessoas devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Jesus também ensinou sobre a importância de cumprir as leis, dizendo: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esses ensinamentos reforçam a necessidade de respeito e obediência às leis estabelecidas. Da mesma forma, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14, exorta os cristãos a se submeterem às autoridades humanas por causa do Senhor, reconhecendo o seu papel em punir os malfeitores e louvar os que fazem o bem. No entanto, queridos, quando as leis humanas contradizem diretamente os mandamentos de Deus, a Bíblia também fornece exemplos de resistência pacífica e firme. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os apóstolos afirmam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E este princípio é exemplificado em várias narrativas bíblicas. Por exemplo, Daniel e a cova dos leões, em Daniel 6. Daniel continuou a orar a Deus apesar do decreto do rei Dário, que proibiu a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Os 3 jovens também na fornalha, em Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente. Mas Deus os protegeu. E também os apóstolos em Atos capítulo 4 e 5. Mesmo proibidos de pregar sobre Jesus, os apóstolos continuaram a testemunhar, declarando que deviam obedecer a Deus acima das autoridades humanas. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.